Ninguém, portanto, crerá sem essa decisão de confiar. O rapaz aí fica pensando em fé como um sentimento, uma visitação emocional, de arrepios. Olha, faz tempo que eu não tenho nenhum arrepio. Muito tempo. Às vezes eu tenho. Mas é às vezes. Normalmente eu estou sozinho e vem um pensamento espiritual e eu me eriço como se eu fosse um porco-espinho do céu. Sei. Todo eriçado. Mas hoje, por exemplo, aqui eu não senti nenhum arrepio. Tem vezes em que a gente ora por pessoas que estão doentes e você vê a cura acontecer. Eu constato e não tenho nem coragem, às vezes, de contar para certas pessoas para que ninguém fique com expectativas equivocadas a meu respeito ou pensando que eu sou dono de alguma graça, que eu não sou. Eu apenas creio que se alguém crer, assim será, se ele não duvidar no coração. E cada dia eu duvido menos no coração. Porque a gente tem muita dúvida, né? A gente tem muita dúvida. Se chega uma pessoa que está com câncer, aí diz para você, ora por mim, pede ao Senhor para me curar. Aí você fica pensando na reputação de Deus. Se eu orar por essa pessoa e ela não for curada, será que essa pessoa vai ficar com raiva de Deus? Aí você já fica querendo defender Deus de uma má interpretação. Sei. Mas já entrou um, e se eu orar e ele não for curado? Deus vai ficar com uma má reputação porque eu não sou aquele instrumento da hora? Ou então tem a tua reputação também. É. Eu vou orar, não vai ser curado e vai dizer, o Caio ora, mas não acontece nada, rolou. Não rola nada. Sim. Aí dúvida no coração. Ou então é a impressão do poder da doença, ou do mal, ou da dificuldade que atinge o outro e você olha para aquilo com medo, dizendo, tomara que não pegue em mim, que eu nunca sofra isso. Então, ao assim dizer, você já está com medo, já está com dúvida. Onde tem medo e dúvida, já não há fé. Não há fé. Então, você tem que crer como uma criança. Eu aprendi isso com meu filho Ciro. Já contei essa história aqui umas 3 vezes. Quando o irmão dele, o Davi, estava com sarampo, com uns 2 aninhos de idade no máximo, um sarampo horroroso. Sarampo é uma doencinha muito ruim. E um sarampo horrível. O médico especialista em medicina tropical, meu amigo, chegou lá, quando ele viu o sarampo do Davi, ele falou, vixe, pastor, isso é um sarampo daqueles que deixam o médico com medo. Nossa, pai. Com medo, a gente tem que ter todo cuidado, pode ter consequências muito ruins para ele. Eu ouvi aquilo, meu coração não se atemorizou, não mesmo. Fiz tudo que ele mandou fazer, fizemos. E aí à noite eu botei o Davi, tinha um pano, não é? Davi todo machucado aqui do meu lado, o Ciro do lado de cá, a gente numa rede da nossa casa lá em Manaus, na casa dos meus pais ainda, embalando, e eu contando uma história. Eu acho que era a mulher do fluxo hemorrágico, a dos leprosos. Contando uma história bíblica. Lá em Cafarnaum. Você estava lá em Cafarnaum. Fui contando a história. Eu tinha acabado de voltar de Israel. De Israel. Tava fresquinho. Tava tudo. Foi minha primeira viagem. Eu tava num portal. Você tava encantado. E aí eu contando a história, e quando eu acabei de contar, o Ciro virou para mim e falou, papai, Jesus pode curar o Vico Vico? Que é o apelido do Davi. Vico Vico. Vico, Viquinho. Jesus pode curar o Vico Vico? Aí eu falei, pode sim.
Aí eu comecei a sentir que o negócio estava chegando perto, né? Enquanto estava na história, lá em Cafarnaum, estava tudo certo. Mas quando vai para a rede... Aí começa a escuta, não é a mulher do fluxo, é o meu filho aqui, irmão dele, com sarampo. O garoto tem 3 anos. Será que ele vai se desapontar com Deus para sempre? Ou comigo? Veio essa vibe. Na hora. Na hora, qualquer pessoa honesta sabe que essa é uma coisa que, num coração responsável, de pai e de mãe, dá aquele tremor. E aí eu falei, sim, Jesus pode curar o Vico. E já que tem misericórdia, Senhor, tem compaixão. Aí ele falou, então pede a Jesus para curar o Viquinho. E eu sabia que aquilo ali ia ter uma vida de mais uns 10, 15 dias, aquele sarampo. Ia ser um processo longo, estava muito feio. Aí eu, na minha pouca fé, brother, falei, meu filho, você está cheio de fé. Peça você para Jesus curar o Viquinho. Você terceirizou? Terceirizei na hora pro bichinho. Olha só que pai covarde. Olha. Aí ele ficou olhando, eu peguei a mãozinha dele e botei no corpo do irmão dele, no braço ou no peito, alguma coisa assim. Aí ele falou, Jesus, cura o Viquinho. Amém. Aí eu fiquei ali, Jesus, é a fé do meu filhinho, por favor, Jesus. Aí saí da rede, embalei, dormiram, separei um do outro, fui dormir com aquela oração ininterrupta dentro de mim, em favor da oração pela oração. Sim, cara. Do outro. Aí de manhã, quando eu acordei, que eu fui ver o Davi, o sarampo estava todo seco. Não tinha mais sarampo. Eu chamei o médico, ele não acreditou. Ele falou, o que aconteceu? Eu contei a história, ele derramou lágrimas e disse que coisa louca, maravilhosa. Isso não acontece, o senhor sabe disso, não é? Eu falei, exceto quando a mão de Deus se estende porque alguém pediu, sem duvidar. Caraca, velho. Então é dom de Deus e a gente pratica. A fé, a gente começa do nada a praticar. Fé é algo a ser exercitado, brother.